Muito bem, meus queridos, estamos caminhando para o final do estudo do Estatuto da Hemobras. E agora nós iremos ver a nossa aula 9, que é a nossa última aula para o Estatuto da Hemobras, né? Então, nós vimos na aula anterior as competências de cada órgão, né? Dos órgãos do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, da Diretoria Executiva. Também vimos sobre o Comitê de Auditoria e sobre o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Ao todo, são 5 órgãos que compõem a administração geral da Hemobras. Agora nós iremos ver o que cada um, aliás, o que o Estatuto traz sobre cada um desses órgãos, né? Então, nós temos aqui em relação à caracterização de cada órgão. E aqui, gente, eu queria trazer para vocês aqui como uma dica para também diferenciar, saber como distinguir das características de cada órgão, das competências de cada órgão. Nós vimos na aula anterior que essa parte de competência ela é um pouco difícil, um pouco penosa, porque são muitas palavrinhas, muitos verbos, né, para a gente decorar, para a gente aprender, né? Mas quando a gente sabe qual é a finalidade de cada órgão, né, fica mais fácil da gente destacar, da gente diferenciar e saber qual é a competência de cada órgão, certo? Então, nós temos que, diante dos demais artigos do Estatuto, né, dos artigos finais, se vocês observarem aí, ele vai trazendo aí as caracterizações de cada órgão, né? Lembrando que nós estamos separando aqui apenas os 4 finais, porque o Conselho da Administração nós já vimos, né? E deixamos para vocês lerem em casa. Então, em relação aos 4 demais órgãos, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria, Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, nós vamos ter a caracterização ou conceito, né, de cada um deles. Eu tenho caracterização porque vem trazendo assim, né, no próprio Estatuto. Então, a Diretoria Executiva, ela vai ser o órgão executivo, né, de administração e representação, cabendo-lhe assegurar o funcionamento regular da empresa em conformidade com a orientação geral traçada pelo Conselho de Administração. Então, eu não sei se vocês lembram, mas na aula anterior eu disse que existe uma espécie de hierarquia, de subordinação entre esses órgãos. E no caso da diretoria executiva, né, pode até não haver, né, determinada hierarquia, mas eu estou trazendo essa expressão para a gente ter um entendimento melhor acerca da função de cada um desses órgãos. Então, não se preocupe aqui se realmente há ou se não há hierarquia, né? Isso aqui também não vai ser questão de prova, mas só para a gente melhorar o nosso entendimento e entender melhor esse assunto. A diretoria executiva, ela vai estar em conformidade com as regras traçadas pelo Conselho da Administração. Então, indiretamente, né, aqui está falando que é o Conselho da Administração que vai aí ditar as normas para a empresa e sendo a diretoria executiva a competente para executar essas normas, certo? Então, nesse caso, né, a primeira palavra que vem à mente quando se trata da caracterização ou da função ou do conceito desse órgão diretoria executiva é executar, né? Então, ela vai ser o órgão que vai executar as normas do Conselho da Administração, certo, gente? Seguindo, nós temos o Conselho Fiscal, né? O Conselho Fiscal, como eu já disse anteriormente, vai ser responsável pela fiscalização, ok? Então, dentre as demais atribuições, ou dentre as atribuições que o Conselho Fiscal tem, a principal, né, vai ser fiscalização. Então, você não vai encontrar nesse comitê nem de pessoas, nem no de auditoria,
nem na diretoria executiva, nenhuma vez você vai encontrar a competência de fiscalizar. Por quê? Porque essa competência foi destinada apenas ao Conselho Fiscal, ok? Então, daí a gente vai tentando separar as competências do Conselho Fiscal, da diretoria executiva e dos demais comitês. O Comitê de Auditoria é o órgão de assessoramento ao Conselho de Administração. Então veja, esse comitê não está ligado a esse, não está ligado a esse, nem ligado a esse. Vai estar ligado ao Conselho de Administração, que é aquele que a gente deixou para ler em casa, as suas competências, que eram 40 incisos, né? Então, esse comitê de auditoria vai estar ligado a ele, vai assessorar. Então, qual é a principal função do comitê de auditoria? É assessorar o conselho da administração, certo, gente? Assessorar, né, continuando aqui, auxiliando entre outros, no monitoramento da qualidade das demonstrações, né, financeiras, controles internos, conformidade do gerenciamento de riscos e das auditorias interna e independente, que está no artigo 85. Agora, o último comitê, que é o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Esse comitê também vai assessorar, né? Mas ele não vai assessorar aqui no sentido de normas, né? De controle interno, de conformidade. Não, ele vai assessorar aqui nesse sentido aqui que está em negrito, que são nos processos de indicação, avaliação, sucessão e remuneração dos membros, né, dos administradores, conselhos fiscais, demais órgãos estatutários, né? Então está aqui o artigo 100. Então veja que a principal função desse último comitê é estar ligada ao processo, né, de avaliação, de sucessão, de indicação e de remuneração de todos os demais órgãos que vêm antes dele, certo, gente? Então, não tem como errar, não tem como confundir, porque cada um possui uma competência, uma função específica, certo? Então, visto essas caracterizações de cada órgão, nós passamos para a composição. E aqui é bem facinho, eu já coloquei aqui na tabela, porque não tem como você errar, né? Se cair uma questão de composição, você vai saber que a diretoria executiva vai ser composta por 3 diretores executivos, né? Sendo um deles presidente da empresa, tá lá no artigo 68. Os outros quadrinhos que não tem artigo, gente, é porque eu realmente esqueci de colocar, mas está no estatuto, certo? Não se preocupe com isso tanto. O Conselho Fiscal vai ser composto por 3 membros efetivos e respectivos suplentes, sendo um indicado pelo Ministério da Economia e 2 indicados pelo Ministério da Saúde, né? O Comitê de Auditoria vai ser composto por 3 membros também, e aí ele não especifica de onde vai vir esses membros, simplesmente 3 membros, artigo 87, né? E o Comitê de Pessoas e Elegibilidade, ele vai ser composto também por 3 membros, sendo 2 integrantes do Conselho de Administração e 1 no Comitê de Auditoria sem remuneração, ok? Então não tem como errar, né? Se cair composição, todos os órgãos, eles são compostos por 3 membros. Então a banca pode bolar uma questão, né, que dentre esses conselhos aqui, ela pode colocar lá para querer lhe enganar, né? Quem não leu esse quadrinho aqui vai achar que dentre um e outro órgão existe aquele que é composto por 4 membros, ou por 2 membros, ou por 5 membros, né? E aí você vai terminar errando a questão, né? Você não, aquele que não está assistindo, né, essas nossas aulas, porque quem está assistindo vai com certeza saber que todos são compostos, né, ou compostos por 3 membros. Seguindo aqui, nós temos o prazo para a gestão ou também para o mandato, certo?
No estatuto você vai encontrar tanto essa expressão gestão como para o mandato, que é o período em que os membros vão ficar naquele determinado órgão, né? Então nós vamos ter que a diretoria executiva vai passar, os membros da diretoria, né? Pode passar 2 anos, sendo permitido no máximo 3 reconduções, certo, gente? Então, observe não só o tempo que eles podem passar, mas observem também, gravem também as reconduções, porque pode ser questão de prova, né? A banca pode trocar aqui, em vez de 3 reconduções, 2 reconduções no caso da diretoria executiva, ou 4 reconduções, e aí vai ser questão errada, né? No caso do Conselho Fiscal, eles podem durar, né, no mandato 2 anos, permitida 2 reconduções consecutivas, né? No caso do Comitê de Auditoria, eles podem passar 3 anos, olha aí, já muda aqui a questão do tempo, né? Podem passar 3 anos, não coincidente para cada membro, permitida uma única reeleição. Então, vocês também vão encontrar essa expressão reeleição e, ao mesmo tempo, podem encontrar gestão ou mandato, né? E em relação ao Comitê de Pessoas de Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, não tem, né? O Estatuto não vem falando sobre a questão de prazo para mandato, para gestão, para tempo de mandato nesse comitê, certo? Então, se não fala, a gente não tem o que estudar nem procurar. Seguindo, né, e terminando a nossa aula, nós temos aqui em relação às reuniões, né? Quais são, né, os períodos das reuniões de cada membro, né, durante um ano. Então, nós vamos ter que a diretoria executiva ela vai se reunir uma vez por semana, certo? Uma vez por semana, ou sempre que convocada por qualquer um de seus membros. Então veja que a regra não é uma vez por semana, a regra é uma vez por semana, ou sempre que convocada por qualquer um dos seus membros. Então muito cuidado, porque quando eu tenho essa conjunção ou aqui, né, pode ser a primeira regra ou pode ser a segunda regra. Então cuidado para a banca não colocar somente uma vez por semana e aí você vai estar errando a questão, né? Conselho Fiscal vai se reunir mensalmente. Então aqui realmente mensalmente e extraordinariamente sempre que necessário. Mas aí a regra é mensalmente, né? Ou seja, uma vez por mês, né? O Comitê de Auditoria vai ter 2 reuniões mensais. Isso aqui é mais fácil porque só tem uma regra só, que são 2 reuniões mensais. Já o Comitê de Pessoas de Elegibilidade, Sucessão e Remuneração não tem nada falando sobre reunião, ok? Então aqui nós terminamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham aprendido, espero que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. E agora nós vamos dar início, né? Vamos dar continuidade ao estudo das outras legislações para o concurso da Hemobras. Então, boa sorte e até lá.